Então vamos lá, deixa eu colocar uma musiquinha aqui de fundo só para dar uma preenchida nesse silêncio para os mais iniciantes. Isso é bem útil e é bem importante para que você deixe a melodia te envolver, ela te abraça, ela te envolve, ela evita que você fique devaneando tanto, que você, quando encontrar, assim, quando estiver ali com o silêncio da meditação, que você tente preencher com alguma coisa que não precisa, tá? Então, durante o exercício, sim, é bem provável que você pare de pensar por alguns instantes, isso vai ser muito bom. Então, a música do fundo, ela só queria aí um elemento para te deixar um pouco mais quieto ali nos próximos instantes. Então, eu vou convidar você a fazer uma respiração, onde nessa respiração você vai apenas inspirar e expirar profundamente. Sente-se de uma forma confortável, agradável, feche os olhos. Com os olhos fechados é melhor para você meditar, assim você já tira qualquer distração, qualquer dispersão externa, qualquer dispersão visual. Inspire profundamente e expire profundamente. Mantenha assim, uma respiração profunda. E nós vamos manter essa respiração profunda por alguns minutos. Por que você deve respirar com muita atenção antes de fazer o exercício de meditação? Por vários motivos. Um dos motivos é para você criar um padrão diferente do padrão respiratório cardíaco que você tinha anteriormente, para que possamos aumentar a nossa variabilidade cardíaca e ativar áreas específicas do nosso cérebro. Então, inspire profundamente e expire profundamente. Um detalhe importante, essa respiração ela não deve ser forçada, não deve ser aquela respiração que você inspira. Não, ele falou para fazer profundo. E você faz força para respirar, isso só vai te atrapalhar. Só inspire o máximo de ar que você conseguir colocar para dentro, depois solte o ar devagar. Deixe a respiração longa, profunda, completa, se você puder. E ao mesmo tempo, cada vez mais lenta. Sim, uma respiração mais lenta. Usamos uma respiração mais rápida, eventualmente, para ativar, para energizar. Nesse momento, queremos reduzir aí os batimentos cardíacos, reduzir o fluxo de pensamentos. Então vamos colocar uma respiração mais lenta. Inspirando profundamente, sinta o ar, sinta o alento da vida adentrando os seus pulmões. Depois solte, sem pressa. Continue inspirando profundamente e expirando profundamente. Dentre mais de 50 respirações, tipos de respiratórios que existem para te preparar aí para a meditação, esse é um dos mais simples. Está lá como o primeiro da lista em termos de simplicidade. Mas ele é absurdamente eficiente para o que queremos conquistar com a meditação. Então, sustente uma inspiração profunda e uma expiração profunda. Se você dispersa durante esse exercício, o que eu sugiro é que você faça uma suave retenção com os pulmões cheios de ar. Ou seja, você inspira, segura o ar um pouco e depois solta. Se você tem uma missão um pouco mais complexa, que vai permitir que você preste mais atenção na respiração. Esse é o grande objetivo, você prestar muita atenção na respiração. Você está muito presente aqui agora. Então mantenha sua inspiração e sua expiração profunda. Por mais alguns instantes. Nós vamos fazer hoje uma meditação para preparar o seu cérebro para criar soluções interessantes, para te tornar mais adaptável, mais emocionalmente ágil, para que você consiga encontrar soluções para você se dar melhor em todas as circunstâncias, sejam elas mentais ou emocionais. Ou seja, hoje a meditação é para te trazer mais criatividade, mais controle emocional, mais adaptabilidade. E para isso eu tenho um workshop onde eu ensino bastante sobre criatividade e um dos elementos do workshop é te trazer atenção ao momento presente. E é isso que você está fazendo aqui agora, durante a respiração profunda, prestando atenção no momento presente. Então, durante essa respiração profunda, essa inspiração e expiração profunda, você vai imaginar como se você estivesse dividindo cada segundo em 10 partes.
Então, ao invés de você encarar, contar lá 1, 2, 3, imagine que quando você conta 1, você tem aí 10 partes, você divide o tempo em 10 partes, como se você estivesse mais presente, mais consciente de cada segundo. Então, preste atenção e você vai agora contar. Ao inspirar, vai contar 4 segundos, mas você vai imaginar um bloco com 10 partes em cada segundo e você consegue olhar sem pressa enquanto você conta 1. Depois você olha de novo aquele bloco de 10 partes e conta 2, e depois 3 e 4. Ou seja, você dividiu, aumentou a sua percepção daquilo que eram apenas 4, virou 40 em alguns instantes. E faça o mesmo na respiração. Inspire, contando até 4, e expire contando até 4. Em cada contagem você vai visualizar que você expandiu o segundo em mais partes, como se estivesse percebendo mais essas partes. E ao expirar, a mesma coisa, dividindo em partes. Se você inseriu uma retenção com os pulmões cheios, também coloque um tempo de retenção com os pulmões cheios. Isso só para tornar um pouquinho mais difícil, caso você precise. Mas o simples também funciona muito bem. Continue inspirando profundamente, imaginando essa dezena de partes que você dividiu o segundo e depois expirando. Na próxima inspiração, você vai imaginar que essas partes que você acabou de visualizar em cada segundo se transformam em pontos brilhantes. E ao inspirar, você vai imaginar que você coloca esses pontos brilhantes para dentro de você, como se você estivesse inspirando esses pontos brilhantes e você vai se energizando mais, você vai prestando mais atenção no momento presente. Então, crie essas imagens na sua mente. Imagine que ao inspirar, contando até 4, você divide cada segundo em 10 partes e inspira essas 10 partes brilhantes. Depois no 2, aquelas partes brilhantes, você inspira mais, no 3, no 4, e você vai continuar a visualizar, a mentalizar essas pequenas partículas brilhantes ao inspirar e essas pequenas partículas brilhantes ao expirar, só que ao inspirar você coloca para dentro e ao expirar você coloca essas partículas para fora, como se elas se expandissem de dentro. Você imagina as 10 partes aqui dentro de você e ao expirar essas partículas se espalham pelo ambiente à sua volta. Crie essas imagens, concentre-se na criação dessas imagens, deixando a tua respiração nasal profunda e consciente. Se tiver dificuldade de imaginar tudo isso, apenas concentre-se na respiração com o tempo, inspirando em 4 e soltando em 4. Se para você já é muito fácil inspirar e expirar em 4, aumente para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde que você mantenha aquela divisão em cada segundo e possa mentalizar a assimilação daqueles pontos brilhantes, tanto na inspiração e imagine aqueles pontos brilhantes se expandindo na expiração. Quando você estiver associando bem a respiração à mentalização, você está fazendo uma técnica muito antiga chamada pranayama. Prana é o nome dado à bioenergia, aquilo que está além do oxigênio, está além do ar apenas que você respira. Você traz o alento da vida para dentro de você. E a yama significa o domínio. Então, o domínio da bioenergia, o domínio dessa mentalização de bioenergia, dessa respiração que te energiza, que realmente amplia a sua presença nesse momento. E é isso que queremos nesse instante, ampliar a sua consciência no momento presente. E uma vez que você tenha feito isso muito bem, finalize o seu respiratório com mentalizações. Deixe as mãos em concho, uma mão sobre a outra, e apoie as mãos sobre as pernas ou sobre os seus pés. E mantenha os seus olhos fechados. Deixe a respiração de fundo, uma respiração bem à vontade, bem tranquila. E você vai imaginar, no centro da sua caixa craniana, uma pequena esfera brilhante. Apenas imagine uma esfera brilhante bem no centro do seu crânio. Imagine que essa esfera brilhante, ela tem o desejo de se conectar com mais e mais outras esferas brilhantes que existem próximo a você. Imagine como se fosse, cada esfera brilhante representa uma pessoa. Então, nesse momento,
Você vai imaginar essa sua esfera brilhante, o seu cérebro aí na sua caixa craniana, brilhando, representando aquelas inúmeras conexões que existem dentro dele, na intenção de se conectar com outras mentes, com outros cérebros, com outras esferas brilhantes que existem por aí. E continue aí, sentado, imaginando o seu cérebro, sua mente, sua esfera brilhante, sua esfera pensante, se conectando com outras esferas brilhantes ao redor do mundo. Apenas imagine conexões, como se fosse um fio brilhante que conecta você à mente, à esfera brilhante de alguém que você gosta muito, de um familiar, de um amigo, de alguém que você aprendeu algo, de alguém que você tem uma admiração, uma amizade, que você conversou um dia. Todos nós criamos conexões o tempo todo, seja com o nosso animal de estimação, seja com um amigo, nós criamos essas conexões. Imagine a sua mente agora, o seu cérebro se conectando com inúmeras outras mentes, inúmeras outras pessoas. Imagine essas esferas brilhantes se conectando. E enquanto você sustenta aí o silêncio, o aquietamento, apenas conecte a sua mente com o maior número de outras mentes no planeta. Apenas imagine milhares e milhares de conexões. Continue a imaginar essas conexões até que depois de alguns instantes, são tantas conexões, inimagináveis conexões, você vai imaginar todos nós conectados a todas as outras pessoas do planeta. De alguma forma estamos. Você se conecta a uma pessoa e aquela pessoa se conecta a outra e assim por diante. Respiramos o mesmo ar. Estamos conectados pelo próprio ar que respiramos. É o mesmo ar. Apenas imagine você conectado a todas essas outras mentes brilhantes espalhadas pelo planeta. Apenas sinta esse conforto de conexão. Você não tem adversários, você não tem opositores, você tem apenas pessoas que pensam com perspectivas diferentes da sua. E não há nenhum problema nisso. Mantenha essa conexão com todos os seres viventes por alguns instantes. E sinta o efeito que isso traz para dentro de você quando você conecta essas mentes. Quando você conecta a sua esfera brilhante, a sua mente, com a mente de todos os outros. Cada um tentando experienciar, fazer a sua experiência de vida de alguma forma. Sustente essa mentalização desse fio conectando você a todos os outros seres do planeta. Sem julgar, sem pensar. Agora que você criou, que você sustentou essa conexão, mantenha essa conexão por alguns instantes no silêncio. Como se não tivesse mais o que conectar, não tivesse mais o que pensar. É como se você já estivesse conectado a todo o conhecimento e toda a sabedoria deste planeta. É como se você estivesse conectado com a própria sabedoria do planeta, já que você se conectou com todos os seres vivos que habitam o planeta. Mantenha os seus olhos fechados, ficarei 1 minuto em silêncio, para que você possa curtir, apreciar essa sensação de conexão.
Depois desse minuto, em silêncio, apreciando essa conexão e sustentando essa conexão com milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo planeta, finalize a sua meditação inspirando profundamente e abrindo seus olhos. Depois de alguns instantes, silenciando a mente, imaginando essa conexão com inúmeras outras pessoas, eu queria saber de você, queria que você escrevesse aqui nos comentários qual foi a sensação final, depois dessa mentalização, dessa meditação, dessa tentativa de se conectar, de eliminar diferenças, de eliminar todas as invenções, todas as histórias criadas pelo homem, seja de religião, de política, de futebol, de qualquer ideologia criada pelo homem. Depois de você se conectar com todos os outros, mentalizar essa conexão, qual foi o sentimento? O que isso pode impactar, por exemplo, no gerenciamento das suas emoções?